Muito bem, então vamos dar início à nossa dissertação de hoje, né? Dharma e a meta do Dharma. Dave, eu vou pedir para você fazer a introdução, né? Fazer dar a explicação inicial do processo, qual é o porquê que nós vamos falar sobre isso e como foi que esse tema apareceu dentro do contexto, tá bom? Pode fazer a introdução, que eu já, na sequência, eu começo com a dissertação, tá bem? Então, pessoal, apareceu uma pergunta no grupo do Krishna Lila, para quem participa desse grupo, sobre os passatempos de Krishna, né, que são um pouquinho, saem um pouquinho da norma que as pessoas são acostumadas com a ideia de Deus, né? Então, essa pessoa fez a seguinte pergunta: Krishna quebrou o Dharma, e também na Bhagavad Gita, né, na guerra da batalha, Krishna quebrou a promessa, quebrou o Dharma em diferentes ocasiões. Então, como é que para mim fica confuso, porque é muito diferente essa concepção. Então, eu gostaria de entender isso melhor. Essa foi a dúvida que surgiu, aí Prabhu decidiu, então, falar sobre o Dharma, né? É isso. Muito bem. Muito bem. Primeiramente, o que significa a palavra Dharma? A cultura védica, ela é conhecida como Sanatana Dharma. Tá? Eu já tenho pontuado aí algumas ocasiões que a cultura védica, a cultura como um todo, engloba todas as fases de uma civilização: construção, agricultura, alimentação, lazer, religião, né? A poesia, artes. Isso é uma cultura geral, que é uma civilização. Então, a civilização védica, ela é pautada num contexto chamado Dharma. Tá? E Dharma significa, tem algumas traduções para Dharma, mas uma delas é que Dharma significa a ocupação constitucional do ser, né? Ou a natureza do ser, ou a atividade do ser. Né? Aqui, muitas pessoas traduzem Dharma como a missão de vida. Qual é o meu Dharma? Ou seja, para intuir qual é a minha missão, é o meu Dharma. Então, a palavra Dharma se refere à natureza intrínseca do ser, ou qual é a função desse ser, para que isso serve, como é que isso funciona. Então, Dharma, e a civilização védica é chamada de Sanatana Dharma. Sanata, que significa permanente, constante, né? E Dharma, ocupação constante ou eterna, a ocupação eterna do ser, né? Da alma, no caso. Então, Sanatana Dharma, vou dar um exemplo aqui simples. O que é um Sanatana Dharma? O que significa isso em termos práticos para ficar visualizado? Vamos colocar num quadro para a gente ver isso, e isso facilita, como metáfora, a interação com a substância. Pega a água, o elemento água. Você tem um copo de água, vapores de água e um cubo de gelo. Você tem gelo, água em estado sólido, vapor, água em estado de vapor, líquido, água em estado líquido. Isso são diferentes estados constituintes da água. Ela pode estar no estado sólido, líquido ou vaporoso. Em qualquer um desses estados, ela tem uma característica intrínseca absoluta. Qual? Ela molha. Ela molha. Se você pegar água líquida, ela molha. Se você pegar ela no vapor, ela molha. Se você pegar no gelo, ela molha. Então, essa capacidade de molhar, umedecer, é a característica intrínseca da água. Então, é o Sanatana Dharma da água, que é sempre umedecer. Então, isso é Sanatana Dharma. Toda a civilização védica, ela é formatada com base na compreensão constitucional de que o Atma é um princípio existente. Tá? Então,
baseado no fato de que o Atma, ou a consciência, é um princípio existente, vai se formar toda uma estrutura ao entorno desse conceito básico, que é o fato de que o Atma é um princípio existente. E, nesse caso, qual é a função constitucional absoluta do Atma? O que o Atma faz? Bom, o Atma pode estar na forma de uma árvore. Né? O que é o Atma? Acho que todos aqui já sabem mais ou menos o que significa. O Atma é a centelha divina, ou seja, a alma espiritual, a fagulha, a consciência. Né? Esse é o Atma. Então, o que o Atma faz? Olha, o Atma pode estar na forma de uma árvore. O Atma tem muita gente que não gosta, mas infelizmente são questões pessoais, mas o Atma, a baratinha, é um Atma. Se você diz que ama o Atma, a baratinha tem que ser incluída. Mas tudo bem. Algumas pessoas podem ser incluídas e mantidas à distância também. Tá tudo certo. Amar não precisa abraçar, necessariamente não. Você pode amar à distância, tá? Mas a alma está na baratinha, está na lombriga, está na formiga, está no elefante, nos dinossauros, nas plantas, nas flores, nos seres humanos. O Atma está em toda parte. Então, assim como a água pode se apresentar na forma de sólido, líquido ou gasoso, o Atma pode apresentar na forma mineral, vegetal ou animal, dentre os quais o ser humano. E ainda assim, o Atma pode também apresentar-se na forma Deva, que é pós-humana, que é a forma divina. Ou ainda, o Atma pode se apresentar na forma transcendental, que é ela dentro da transcendência. Olha só, que variação, né? O Atma realmente é muito variado, né? Olha, pode estar em tantos lugares, assumir tantas formas, assim como a água pode assumir 3 formas diferentes, o Atma pode assumir muitas formas diferentes e continuar sendo o Atma. A água assume muitas formas diferentes, continua molhando. Agora, o Atma, o que o Atma faz? Se o Atma está na forma de um mineral, ou se ele está na forma de um vegetal, ou se ele está na forma de um animal, ou se está numa forma Deva, ou se está transcendental, o que o Atma faz? Qual é a característica única, imprescindível, absoluta, intrínseca, inalienável do Atma? O que o Atma faz em todas as circunstâncias? Qual é o Sanatana Dharma do Atma? Qual seria? Quem gostaria de dar um chute, uma aposta? Quem gostaria de falar qualquer coisa? Você é professora, meu amor. Pobrezinho dos aluninhos perdem a chance de se exercitarem. Você é uma professora, você sabe de tudo. Deixa os aluninhos. Agora eles podem pegar a cola dela. Eu acho que foi rápido. Vamos ver, podem pegar a cola dela, vai. Não dá mais colinha para os alunos, David. Qual seria o valor constitucional absoluto das aulas? Creio eu que é o despertar, não? O despertar. Pode ser? Vamos Despertar ver. espiritual. O despertar espiritual. Alguém mais? É a origem. A Aline está mencionando aqui amor. Despertar, amor. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Solta aí essa força interior aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Coopera aí. Ofereçam algum item. Ó, amor, despertar. Quem mais? Existir, se expressar. Se expressar. Se expressar, amar, despertar. Quem mais? Ainda bem que ninguém viu sua cola, David. Ninguém pegou sua colinha. Muito bem. Então tá. Vamos lá, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Pausa aí, congela aí, tá? Vamos pensar da seguinte maneira agora. Imagina que nós somos Deus. Vamos pensar que nós somos Deus. Tá? Vamos pensar que eu sou Deus. Eu vou pensar que eu sou Deus, você pensa que você é Deus. E aí eu vou pensar que vocês são a minha equipe administrativa que estão me ajudando a fazer a criação.
Daí você pensa que você é Deus e nós somos a sua equipe administrativa que vai auxiliar você a fazer a criação. Pensa dessa forma, tá? Ah, mas Devandana, eu não sou Deus. Pois é, eu estou sabendo disso. Mas é só um exercício, fica tranquilo, depois passa, tá? Só pensa como didaticamente, só como um exercíciozinho rápido. A gente não vai se empolgar nessa ideia de ser Deus, não, fica tranquilo. Mas é só para entender um pouquinho aqui o que está acontecendo, tá? Vou imaginar que eu sou Deus. Aí eu estou criando todas as almas. São nuvens de almas, ondas de nuvens, são limitadas, infinitas almas. Ai, me dá trabalho. Ah, com certeza. Mas e aí, o que eu vou fazer? Olha só. O que eu quero por elas? O que eu quero delas, para elas? Eu quero que elas despertem. Eu quero que elas se expressem. Eu quero que elas amem. Tudo que vocês falaram é certo. É verdadeiro. É o que eu quero. Eu quero que elas despertem, eu quero que elas se expressem, eu quero que elas amem, eu quero que elas sejam felizes, eu quero que elas evoluam, eu quero que elas sejam perfeitas, eu quero que elas descubram que elas e eu somos uma, que não há diferença entre nós, eu quero que elas sejam como eu, que elas vivam felizes como eu no meu mundo. Vamos dizer que seja isso. Tudo certo? Até aí? Você concorda com isso? Quem concorda que poderia ser assim? Ok? Tá razoável, né? Não tá razoável? Muito bem. Agora, elas vão passar pelas 3 fases. Mineral, vegetal, animal. Mesmo quando elas estão na fase animal, na fase humana, muitas têm muita dificuldade de se expressar, têm muita dificuldade de evoluir, de despertar, o que se dizer de amar. Eu vou ter que esperar muito tempo, vai demorar, e pode ser que elas nem despertem, ou nem se expressem, ou nem amem. E como é que eu vou fazer? Eu não posso depender apenas da boa vontade delas, porque pode ser que não dê certo. Então, quem sabe eu tivesse uma maneira de persuadi-las, de estimulá-las, mesmo que elas não percebessem, porque algumas, inclusive, vão ficar um pouco revoltadas ou rebeldes, vão dizer, eu não quero ter contato com Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero nada. Para mim é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu quero saber o que enche a minha barriga, o que enche a minha conta no banco. É isso que eu quero saber. Muitas vão pensar assim. Elas não vão querer nada comigo. E aí, olha só, eu acho que o que vai acontecer é de que cada 10 pessoas, uma vai na igreja rezar para mim. Então, a minha empresa vai ficar bem fraquinha, vai ficar bem pouca. E, inclusive, eles vão gastar a juventude se divertindo, e quando eles ficarem velhos, improdutivos e assustadinhos, aí eles vão rezar para mim. Mas aí já acabou toda a energia deles, vão só oferecer as rezas deles para mim. Tá certo? Então, eu acho que não vai dar certo, não. Não vai ser muito bom para mim, para minha empresa, esse modelo, não. Eu preciso criar um mecanismo em que elas estejam em contato comigo, independentemente se elas gostam ou não de mim, porque no futuro elas vão gostar de mim porque eu sou uma pessoa amável, né? Eu não tenho problemas de ser amável. Eu amo, sou amável, mas no começo elas não vão entender isso de mim, não. Elas vão ter dificuldades. Então, o que eu poderia fazer para que elas desenvolvessem amor por mim, mesmo que elas não quisessem ou que elas não tivessem consciência disso? Como eu poderia fazer? Então, está aí um grande desafio. Quem sabe a minha equipe administrativa não me ajuda. Então, deixe eu acessá-los. Equipe administrativa da criação. Como vocês podem me ajudar nesse problema? Como é que nós poderíamos resolver isso? Tem muitas almas aí. E nós precisamos ligá-las a mim de uma forma ou outra, porque senão a gente vai perder a freguesia ou depender da boa vontade delas pode dar ruim. Então, como é que nós faríamos para resolver isso? Quem sugere alguma coisa? Ministros da criação. Se Deus fizesse essa pergunta para você, o que você diria para ele? Como você ajudaria Deus? Você não... Às vezes você fala assim, eu quero oferecer alguma coisa, ofereço a ti, ó meu Senhor, todo o meu amor. Ok, isso é verdade. Então, vamos supor que ele se aproxime de você e disse, olha, eu estou com esse problema, e você poderia me ajudar a resolver esse assunto? Como que você se disporia a ajudar Deus numa situação dessa?
que você falaria para ele? Qual solução você daria? Olha só, é um bom exercício, né? Imagina você ajudando a Deus resolver um problema, né, constitucional. Que a solução que ele encontrou para esse problema chama-se Dharma. Dharma. E, nesse caso, a característica intrínseca da alma é que ela está sempre servindo. Ela sempre serve. Em todos os momentos, ela está sempre servindo, na forma mineral, vegetal ou animal. O simples fato de existir já é um ato de servir. Ah, mas Devananda, como que pode uma alma servir na forma de um mineral? Ora, a água, por exemplo, é um mineral. E ela está servindo. Ela serve os peixes, serve as florestas, serve aos seres humanos, ela está sempre servindo. As pedras servem. Nós construímos prédios com as pedras. Nós atiramos pedras nas árvores para que os frutos caiam. Nós usamos pedras para nos defender. Construímos pontes com pedras. As pedras nos enfeitam. Se você olhar para o seu rosto no espelho, talvez você tenha alguma pedra com você no seu corpo. As pedras alegram a nossa vida, principalmente as mulheres. Amam pedras, principalmente se elas forem raras e brilhantes. Entende? O sal, por exemplo. Como seria a nossa vida sem o sal? O sal é mineral. O sal está servindo. A terra é um mineral. Vocês sabiam? A terra é uma rocha. Ela está servindo. Então, está servindo a todos. Né? Ela está servindo a todo o ecossistema. Os minerais servem a todos do ecossistema. Como que a alma evolui, né? Se a alma está num corpo, numa situação mineral, como é que ela evolui para o vegetal? Ela vai, pelo processo automático de estar servindo aos demais, ela vai recebendo royalties dos serviços. E na medida em que ela vai recebendo royalties dos serviços, ela vai sendo emancipada. E quando ela chega numa quantidadezinha X de serviços aos demais, ela então é emancipada para as formas vegetais. Começa com as formas primárias, rudimentares. Ah, mas como é que um matinho, uma grama está servindo? Ora, eventualmente um antílope come a grama. Aí ele faz cocô. Essa grama vira esterco, que alimenta a floresta, que alimenta a árvore. O leão se alimenta do antílope. Os vegetais alimentam todos os animais, e os animais se alimentam dos animais. As árvores produzem fotossíntese, dão sombra, lenha, frutas, raízes. Está servindo aos animais, os animais comem as raízes, fazem da árvore abrigos como casas. Os primeiros seres humanos viviam nas árvores. A vegetação toda serve aos animais. Então, se uma alma, um átma, está no corpo de uma árvore, ela está servindo. No corpo de uma grama também está servindo. Está sempre servindo. Essa alma que vive e assume essa forma está recebendo royalties. Está recebendo royalties, porque você, quando toma o seu copo de suco de clorofila num prédio sofisticado ou numa cafeteria chique, é o vegetal que está servindo o ser humano. E você acha que ele só vai ficar por isso mesmo? Ele não merece uma recompensazinha por ter se sacrificado para que o ser humano recebe um royaltyzinho. E quem faz essa transmissão de royalties? Fica preocupado, aliás, despreocupado, não se preocupe com isso não, senão você vai onerar a sua cabecinha pensando em como é que eles vão receber os royalties. O algoritmo faz a divisão de bens. O algoritmo computa a qualidade e a quantidade do serviço, o coeficiente. Eventualmente, a alma que está nos corpos de vegetais
já serviu tanto aos demais que ganha o direito de assumir as formas superiores às dos animais. Começa pelas formas rudimentares, sempre é assim. Aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que ela vai alcançando formas animais superiores. Perdão, gente. É porque eu já estou falando desde as 5 da manhã. Mas falar sobre Krishna, falar sobre o Dharma, é, assim, estimulante. O corpo pode até não aguentar, mas a mente quer mais, sempre mais. Então, veja bem, quando se faz isso daí, o algoritmo faz o rastreamento das consciências, das almas que estão servindo as demais. E vai oferecendo acoplamento ou capas equivalentes à quantidade de serviços prestados no ecossistema. Tudo é calculado, nada é perdido. O Lavoisier, o francês, cobrador de impostos, que foi condenado na Revolução Francesa e foi para a guilhotina, ele era cientista, cobrador de impostos, e na Revolução Francesa foi condenado por ser uma pessoa pecadora por cobrar impostos, alguma coisa assim. Levaram ele para a guilhotina, cortaram a cabeça dele, pobrezinho. Lavoisier, o nome dele. Ele estabeleceu uma lei científica. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. A mesma quantidade de energia que existia no começo da criação é a mesma que ainda há. Não há perda nenhuma, tudo se transforma. O algoritmo calcula todos os dados funcionais dos serviços das almas, chama-se Dharma, servir Dharma. Essa é a característica fundamental do Atma, ela está sempre servindo. Então, esse é o Sanatana Dharma, servir, sempre, em qualquer circunstância, mesmo que a pessoa esteja inconsciente. Bom, então, eventualmente, ela assume a forma humana, ela consegue, através dos serviços prestados na forma de animais, os animais servem aos humanos, os burros, as vacas, os porcos, as galinhas, sabe? Os seres humanos se alimentam desses animais. Embora seja desaconselhável, mas eles se alimentam deles. Isso é serviço. Então, esses serviços prestados são computados no algoritmo. E, eventualmente, após muitos serviços prestados, o coeficiente permite que você assuma uma forma humana. O algoritmo providencia o acoplamento, ou seja, a capa. E, de repente, você nasce como ser humano. Para cada vez que a consciência passa de um estágio para o outro, os processos de armazenamento de dados são eliminados anteriormente. Então, você não tem mais dados referentes ao período em que você foi um mineral, o período em que você foi animais. Agora, os dados referentes são sempre aos períodos em que você está dentro da condição humana. Se fizer a regressão, você sempre vai se ver como ser humano. Nunca você vai ver o momento em que você foi um carrapatinho grudado lá, né, atrás da orelha do porquinho da granja da Dona Maria. Você vai sempre se ver como ser humano, porque o registro funcional de memórias profundas de quando você foi um porquinho, um cavalinho, uma ave, já ficou eliminado naquelas fases. Agora você tem dados de memórias humanas. E a administração disso é feita pelo governo. Mas se você fizer alguma regressão, você vai acabar vendo você como ser humano. É até aí onde se consegue. Bom, eventualmente, essa alma, essa centelha na forma humana, vai evoluindo, chega um momento em que ela para e pensa assim: gente, vamos deixar quieto, vamos evoluir, vamos despertar. Eu preciso despertar. Amanheceu o dia, eu preciso só saber como vai você. Eu preciso saber.
da sua vida. Ou seja, chega uma hora em que a pessoa desperta, o dia amanhece. Ela descobre que precisa saber, aprender, conhecer. Toda hora é hora de aprender. Ela descobre que precisa despertar. E, na medida em que ela vai despertando, ela descobre que precisa amar. Porque não tem despertar sem amar. Amar é um dos atributos naturais da consciência desperta. A consciência ainda não desperta, não ama. Ela só vive de forma muito automática. Os animais, por exemplo, eles amam bem pouquinho, mas a maioria dos casos é automático mesmo. Mas eles amam também. Mas não é um amor prolongado tanto quanto o nosso. Os mamíferos amam mais, inclusive. Mas amam. Mas eles não têm noção do que significa isso. Eles só curtem o amor. Eles não metabolizam, não metaforizam o amor. Eles não, é, assim, eles não racionalizam o amor em si. Eles não pensam o amor. Eles não procuram entender o amor. Eles só vivem e é isso aí. Agora, quando acontece, por exemplo, de o ser despertar, ele também passa a interagir ou entender o que é o ato de amar. E nesse caso, o despertar gera o ato de amar. E com isso, a função consequente disso é expressar esse amor. Como se expressar? Ou como demonstrar esse despertar através de atos de amor. Não é assim que funciona? Não é? É dessa forma que funciona. O processo progressivo chega até esse ponto. Agora, quando o ser, em estado de despertar, atua aí, né, a forma de amar, nessas fases, o amor à distância é um amor possível. Por exemplo, Deus nos ama à distância. Esse é um amor possível. Por que que nós, por que que Deus não nos ama intimamente, próximos? Porque amor à distância eventualmente é necessário. A intimidade é para amigos íntimos, pessoas queridas, muito próximas. Nós estamos pensando que podemos ser uma dessas pessoas. E aí, nessa fase, o que que nós estamos buscando? Nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos purificar para sermos consideradas amigos pessoais da pessoa suprema e conviver nessa intimidade. Essa é uma estratégia bem pensada, racional. E a isso nós chamamos de religião. Essa é a função das religiões. Treinar o proponente a como se posicionar para ser considerado uma pessoa querida da pessoa suprema e merecer a sua companhia eterna. Não é isso que as religiões fazem? Não sei se vocês já perceberam que é isso que elas fazem. Né? A parte da religião que faz isso, estimular os proponentes a quererem alcançar a morada suprema. Todas as religiões fazem isso. Mas isso é feito de maneira racional, pensada, calculada, estratégica, e cada uma delas vai ter as suas metodologias para se alcançar esse objetivo, que é a meta do Dharma. Esse resultado final não está disponível para as fases anteriores, minerais e vegetais. Também não está disponível para as fases embrionárias humanas, ou seja, aqueles seres humanos que estão em condições embrionárias ainda, aquelas que estão pensando meramente em termos das rações básicas, que é comer, dormir, defender-se e acasalar-se, ou seja, ter prazer, acumular bens para ter prazer e morrer e começar novamente. Então, essas almas nas formas humanas que ainda estão na condição embrionária, elas não têm esse tipo de consideração de despertar. Passa a despertar a partir do momento em que elas já maturaram ou inconscientemente já prestaram serviços no ecossistema aos demais, que justifica o início do processo da ascensão delas para elas serem anexadas definitivamente como cidadãos do céu. E aí é onde entra a religião.
Então, as diferentes religiões entram nesse ponto para estimular os proponentes a almejarem ou ansiarem a ascendência, né? Jesus não dizia: bem-aventurados são aqueles que desejam o reino dos céus, porque deles está próximo o reino. Então, o estímulo é: anseiem, desejem, queiram. E a partir daí, a pessoa que anseia, deseja e queira vai pensar: qual é o plano? Qual é a estratégia? E como é que seria alcançado essa meta caso eu aderisse ao projeto? Vamos supor que eu me interessasse. Beleza. A primeira fase é se interessar, desejar. Vamos dizer que eu tenha me interessado e desejado. Qual é o método para se alcançar essa realidade aí, então? Né? Daí a religião vai dizer: ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Ah, isso você não pode. Aquilo você pode. E aí, cada religião vai ter a sua metodologia específica. Variedades. E aí, as almas, os jogadores, os proponentes vão se adaptar às diferentes variedades de acordo com aspectos biológicos e culturais. Por isso que as religiões são culturais, são tribais. As religiões, às vezes, são muito diferentes entre si. Religiões afrodescendentes ou africanas, por exemplo, são muito diferentes das religiões abraâmicas, as religiões evangélicas. O budismo é absolutamente diferente das religiões africanas. Então, aí as pessoas ficam confusas e pensam: nossa, mas tem tanta variedade, qual é a certa? Todas elas são a certa? Ou não tem nenhuma certa? Se você observar, todas elas vão estimular você a servir. Você já reparou isso? Todas elas, você vai num terreiro de Umbanda, a pessoa vai dizer: olha, servir de mula, ou servir de, né, que a pessoa, do encosto, né, que a entidade vem e a pessoa permite esse acoplamento, esse pareamento, isso é servir. Aí depois o pai de santo está servindo as entidades ou servindo as pessoas, cuidando delas. É sempre servir. Você vai numa igreja evangélica: irmãos, temos que amar o próximo. Os irmãos lá do Rio Grande do Sul estão com dificuldade porque deu problema de chuva. Vamos nos mobilizar, irmãos. Temos que servir aos nossos irmãos. Jesus disse: se alguém veste o pequenino, se alguém alimenta o faminto, ou se alguém visita o preso, ele está me visitando, está me vestindo, está me alimentando. Temos que servir ao próximo. E isso é amar. Vocês já foram em alguma igreja evangélica alguma vez? E já ouviram esse discurso? Ou numa igreja católica, ou uma igreja cristã? Né? Não é comum? Qual é o estímulo aí? Servir. Servir ao próximo. Cuidar do próximo. Se você vai num templo budista, eles vão ensinar você a meditar, a pensar com compaixão, a ter compaixão da humanidade, não violência, a acolher a humanidade. Bodhisattva. O que é o princípio Bodhisattva? Bodhisattva significa aquela pessoa que alcançou um nível de meditação e de evolução tão alto que ela pode sair da ilusão, mas decide ficar para cuidar dos que estão presos. Olha só, o que significa isso? Servir. Me mostra uma única religião que não é o ato de servir. Ah, Devananda, você já ouviu falar na religião do cão? No satanismo? Do luciferianos? Ué, dá uma olhadinha o que eles estão fazendo. Observe o que eles fazem. Servem. Servir é uma verdade absoluta que estará em todas as religiões, em qualquer parte do planeta Terra, em qualquer religião que você imaginar. Se você criar uma religião, então tá bom, Devananda, então tá, desafio você, eu vou criar uma religião. Você vai criar uma religião.
E para que você vai criar uma religião? Por que você criaria uma religião? Ah, porque eu quero o bem-estar da humanidade. Vai servir. O ateu, não, mas então não. Eu sou ateu. Mas está resolvido. Você é ateu? Sim. E por que você é ateu? Porque eu acho que Deus é uma coisa ruim para a humanidade. Ah, então, se Deus não existir, é bom para a humanidade? Sim, bem melhor. Você quer o bem da humanidade? Sim. E aí você está trabalhando para eliminar Deus para que a humanidade fique melhor. É isso? Sim. Pronto, está servindo. Então, não sou ateu, faço parte da política, sou da esquerda. Eu não, sou da direita. Mas você é da direita por quê? Ah, porque eu quero um país melhor, mais justo. Então tá servindo, tá preocupado em servir as pessoas. Eu sou da esquerda porque eu quero justiça social, os trabalhadores e tal. Então qual é a questão aí? Servir, cuidar. Em todas as manifestações humanas, em todos os projetos humanos, em todos os comportamentos humanos, em todos os grupos, agrupamentos humanos, em toda terapia humana, sempre, absolutamente, 100%, radicalmente, sempre, o ato é servir. Chama-se Dharma. Todos estão servindo. Vocês já tinham percebido isso? Já, né? Só que a gente está formalizando, né, para ficar o quadro ficar visual. Então, a gente está pontuando para ficar mais fácil de ver. Mas isso é algo que todo mundo pode ver. E por ser uma ciência verdadeira, por ser uma verdade absoluta, vocês também podem compreender facilmente. Não é preciso ser um iluminado, consagrado para entender isso. Qualquer pessoa pode entender. Isso é uma verdade absoluta. Existem verdades absolutas. Tem pessoas que dizem que não há verdades absolutas. Essa afirmação de que não há verdades absolutas é uma afirmação relativa. Existem verdades absolutas. E essa é uma delas. Né? Muito bem. Agora, supomos que a gente tivesse descoberto o segredo íntimo de Deus, a mente do Criador. Ah, então você fez isso daí, né? Você fez um esquema para que todos, ao se mover ou ao existir, que seja, está servindo. Entendi. Entendi. Ok. Então eu vou fazer o seguinte: já que você tem isso na sua cabeça, e já que isso é o recurso que você. Vou partir do princípio de que você é uma pessoa inteligente. Vou considerar isso daí. Então, você, como uma pessoa suprema, a pessoa mais inteligente, você teve essa ideia, então essa ideia só pode ser uma ideia inteligente. Não se é uma ideia inteligente, ela é proativa, produtiva, próspera, funcional, ela é rica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa substância e vou colocar na minha vida para ver o que que dá. O que que acontece? Se eu pegar, agora eu já sei que essa substância existe, então eu vou pegar essa substância e vou usar e abusar dessa substância conscientemente para ver o que que isso faz na sua cabeça. Já que isso é tão importante para você, e parece que sim, então se eu conscientemente adotasse esse modelo e eu tivesse a intenção de estimular o seu coração ou de chamar a sua atenção para mim, funcionaria? Vamos testar então. Aí você vai e começa a usar a sua vida, a utilizar a sua vida em todos os momentos com essa ação, com essa natureza, com essa atitude. Uma pessoa de fora que analisa a sua biografia, pega as digitais que você deixa, né, durante as suas ações na vida. Olha, essa pessoa está sempre servindo e pensando no bem-estar do grupo, do ecossistema. Essa pessoa é uma pessoa iluminada, esperta. Vamos imaginar que a gente está estudando a biografia de uma pessoa santa. Aí a gente vê essa pessoa preocupada com o bem-estar coletivo e sempre servindo. Essas não são características de uma pessoa santa?
sempre fazendo atos benéficos para todas as pessoas ao redor, sempre pensando em como melhorar a vida dos demais, sempre pensando no bem-estar dos demais, se sacrificando por isso e fazendo isso de maneira voluntária, conscientemente e com inteligência para defender essa posição. São Francisco de Assis, por exemplo, era assim, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, enfim, as pessoas que a gente conhece que são públicas têm essas atitudes, não é assim? Então, se a gente estudar os vestígios ou as digitais que essas pessoas deixaram na biografia delas, nós vamos chegar a qual conclusão, né? Essa pessoa ama. E aí a gente pode citar centenas de nomes aqui, milhares de nomes. Qual vai ser a nossa conclusão? Essa pessoa é uma pessoa iluminada. Essa pessoa é uma pessoa desperta. Essa é uma pessoa que expressa amor. Agora, se o algoritmo é hipersensível, se o algoritmo ele é sensível a essas variações, ele vai saber diferenciar entre uma alma humana embrionária, que está numa fase egocêntrica, hermética, de uma alma que eclodiu, que floresceu, que consegue enxergar o coletivo de forma voluntária, ou não. Imagina que você é um jardineiro. Você tem lá várias flores, várias mudinhas. Tem uma que está em botãozinho, tem uma que não tem botão e tem uma que já está florescida. Qual que você vai levar para a loja lá na frente, para o balcão lá na frente, para enfeitar a sua loja? Qual que você vai tirar dali e vai colocar na terra? Isso é bom senso. O algoritmo, ele tem a formação da hipersensibilidade para sentir qual alma já entendeu a lógica do jogo. Já maturou a ponto de entender o funcionamento do Dharma. Essas almas que entendem conscientemente a função do Dharma, elas são categorizadas, elas são rastreadas pelo algoritmo e elas são emancipadas. E o próprio algoritmo é que faz isso. Você não precisa se preocupar em contar quanto crédito você está acumulando pela ação consciente de servir. O algoritmo faz isso por você. E quando o seu coeficiente aumenta exponencialmente, o algoritmo transfere você das fases humanas para as fases devas, que é o que você quer, que é o que você almeja. O que você quer? O que você almeja? Uma vida feliz, sem acidentes, sem loucuras, sem doenças, sem maldades, sem pessoas perversas, né? Sem a violência, sem a escassez, sem a pobreza. E se as pessoas forem bonitas, melhor ainda. Porque uma pessoa educada, gentil, e que ela não tem uma beleza física, ela é bela. Mas se ao mesmo tempo ela é educada, gentil, amorosa, e ao mesmo tempo é fisicamente bela, aí é muito completa, é uma maravilha. Então, se na transcendência as pessoas forem belas, gentis, joviais, amorosas, felizes, e belas, e tudo, aí é melhor ainda. O que você almeja? Você almeja um ambiente assim, sem escassez, perfeito, lindo, maravilhoso, com pessoas saudáveis, felizes, alegres. O que você almeja, na verdade, você almeja o céu. Você almeja os planetas celestiais. Você almeja viver num ambiente celestial. Intimamente você almeja isso. Agora, você tenta fazer isso aqui, na Terra, agora, que é onde você está, é onde você está lutando, então você tenta transformar isso aqui. Só que com a instabilidade, como tem muitas pessoas variadas, então essa possibilidade está sempre em risco, está sempre se, né? Então aí você tem o quê? A tal dela, né? Da ansiedade. Por que você tem a ansiedade? Porque você busca a felicidade e sempre que você consegue, ela está em risco. Alguma coisa pode acontecer. Existe instabilidade. Ou você não está completa na sua felicidade. Tem dinheiro, tem facilidades, mas não tem amor. Tem um amor, tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, tem um amor, tem saúde, mas não está no local satisfatório. Tem dinheiro, tem amor, tem saúde, mas não tem fisicamente uma situação que você gostaria de ter.
Sempre tem alguma coisa. Então, sempre tem ansiedade. Esse ambiente humano, ele é variado dessa forma e, como é um ambiente humano que interage com os animais, então existem muitas bestas que vivem em corpos de seres humanos. Então, não há uma interação social agradável sempre. Então, não há estabilidade emocional. Os corpos de carbono sofrem entropia, a entropia é acelerada, e a média da decadência é de 70 a 100 anos, então ocorre dissolução nas fases humanas. Então, o que você almeja, o que você anseia, é verdadeiro. O ambiente não ajuda. E você vai, então, buscar esse ambiente intuitivamente, e como é que você vai fazer? Você vai procurar servir a humanidade, ajudar a humanidade, trazer paz à humanidade. O algoritmo é sensível a isso. Ele está sensibilizado. Ele sabe o que você deseja intimamente, sabe que o local onde você está não é favorável. Então, o que o algoritmo vai fazer? Assim que você tiver um coeficiente que justifique, ele próprio vai fazer a sua transferência para esse ambiente almejado intuitivamente por você, alma. Existe esse ambiente, você só não está nele ainda. A isso chama-se Dharma. Então, o algoritmo, que é a malha, faz a seleção dos proponentes, ou seja, das consciências, das almas. E elas, então, são alocadas em diferentes regiões, de acordo com o nível de coeficiente de atos conscientes de servir. A partir das formas humanas, o jogo muda um pouco. Das formas minerais e vegetais e animais, é de forma compulsória, é de forma automática, mecânica. O algoritmo é que faz a pressão. A partir das fases humanas, o jogador passa a utilizar um recurso que é uma variante do jogo chamada livre-arbítrio. E a partir dessa variante, dessa peça funcional, ele tem que lidar com essa volatilidade do livre-arbítrio e utilizá-lo de maneira responsável e consciente. Enquanto ele não aprende a fazer isso, ele fica renascendo nos cubos, que produz os sofrimentos e a morte. Chega uma fase da experiência da existência que não há mais a necessidade da utilização do livre-arbítrio. Por exemplo, imagina que você está num bairro rico, né? Vamos colocar aí uma Alphaville, sei lá, num país rico nos Estados Unidos. Então, todos os serviços de internet prestados num local assim são ótimos, excelentes. Então, você não tem muito livre-arbítrio. Qualquer uma que você escolher é boa. Então, você não precisa escolher entre essa rua ou aquela rua, porque essa rua é menos perigosa do que aquela. Todas as ruas são monitoradas e são seguras. Então, você sai sem ter que usar o seu livre-arbítrio. Qualquer rua que você andar é segura. Supermercado. Em qual supermercado eu vou comprar? Nesse supermercado aqui, os produtos são ruins. Naquele supermercado lá, os produtos são bons. Eu tenho que escolher qual deles eu vou. Num local assim, você não tem que escolher em qual deles você vai. Todos eles oferecem produtos de excelente qualidade. As pessoas são naturalmente gentis porque elas não são hostis, devido a que todos estão seguros. Ali, possivelmente, não há ladrões, as pessoas não estão olhando para você pensando em te assaltar. Então, você olha para as pessoas sem armas no coração. Você olha com gentileza. Por quê? A possibilidade de que aquela pessoa está ali para te assaltar, ou para te roubar, ou para te sequestrar é mínima. Então você relaxa. Bom dia. Então chega um momento que usar o livre-arbítrio torna-se praticamente desnecessário. Num ambiente celestial, por exemplo, todas as pessoas são lindas, perfeitas, os corpos são perfeitos. A estabilidade média de idade para homens, 22 anos, para mulheres, 19, 18, para e não envelhece mais. A entropia é praticamente zero. Zero. Não há escassez, não tem doenças. Então você não tem que usar o livre-arbítrio para selecionar se esse produto é saudável para mim ou se aquele produto vai me envelhecer. Você não tem esse problema. Você não tem o problema de ter que escolher que tipo de trabalho
porque esse trabalho é perigoso, esse trabalho me estressa, aquele trabalho não, você não tem esse problema. Então, você não tem que usar o livre-arbítrio para escolher o tipo de cosmético que você vai utilizar, o tipo de fruta que você vai comer, se essa fruta está com agrotóxico, se está ruim. O livre-arbítrio num ambiente celestial é praticamente nulo. Não tem nenhuma função. Entendem? O livre-arbítrio é uma função mecânica técnica na fase intermediária, em que o ser está numa transição crepuscular entre a fase humana e a fase deva. A fase humana, em que a pessoa sai dos animais e assume uma forma humana, ainda não é humana ainda. O ser passa a assumir a dimensão humana quando ele passa a ter uma atitude humana. E o que é a atitude humana? Não se fala, não é? Vamos nos humanizar. Gente, onde está a humanidade? Pelo amor de Deus, sejam humanos. O que se quer dizer com isso? Tenha empatia, tenha respeito, tenha atos de serviço, atos de amor. Isso é ser humano. Então, aqueles que não chegaram nesse ponto ainda não despertaram para a humanidade. E sem despertar para a humanidade, ela não pode ser transferida para as próximas fases, que é a pós-humana, que é a celestial. Então, enquanto o ser é egocêntrico, espertalhão, enquanto ele quer tirar vantagem dos demais, explorar os demais o máximo que pode, oferecer o mínimo, explorar, venha a nós, o vosso reino não, ao vosso reino não, mas venha a nós, venha a nós. Enquanto o ser tem essa mentalidade avara, mesquinha, exploradora, ela não é um ser humano ainda. Ela ainda não despertou. Ela ainda não é humana. Ela tem a forma humana, ela pensa ser um ser humano, mas o algoritmo não entende esse ser como humano. E não adianta fingir que o algoritmo é uma fantasia. Ou as coisas estão acontecendo. Tanto faz se você entende ou não. O algoritmo vai funcionar do mesmo jeito. A seleção natural funciona do mesmo jeito, tanto faz se você entende ou não. Então, aqueles que se acham espertalhões, espertinhos, que tiram vantagem dos demais devido à sua bondade, que querem explorar os demais e não pensam em oferecer alguma coisa de volta, só oferecem alguma coisa de volta quando são pressionados ou obrigados a fazê-lo. Esses espertalhões devem nascer entre os espertos. Esse mundo aqui, cheio de entropias e doenças, é dos espertos. Esse mundo é dos espertos. Tem pessoas que dizem isso, não tem? Ah, esse mundo é dos espertos. É assim ou não é? O que você acha? Eles estão certos ou errados? Estão certos. Eles estão certos. Esse mundo, que é feito de entropia, de decaimento, de doenças e de morte, é dos espertos. O próximo, o celestial, pacífico, satisfatório, prazeroso, Ananda, é apenas para os despertos. Os espertos ficam aqui, os despertos ascendem aos céus. E o que é uma pessoa desperta? É uma pessoa que entende que o ato de servir é o Dharma, é a essência, é o fundamento. O ato de pensar de forma coletiva, o ato de pensar no outro, o ato de oferecer com gratidão de volta o que é recebido do outro. Essa é uma pessoa desperta. As demais podem fazer parte de religiões, está tudo certo. Podem professar religiões, podem rezar belamente em público, podem fazer discursos perfeitos em assembleias de muitas pessoas. O algoritmo só entende valores coeficientes produtivos e não teorias evasivas e abstratas. Não adianta, não funciona. Só funciona com produtividade, com prática. É claro que falar é um bom começo, rezar é um bom começo, mas não é o suficiente. Essa é a meta do Dharma. A meta do Dharma é entender a mente do Criador, se harmonizar com essa mente,
e utilizar a inteligência do Criador a seu favor. Ser igual, unificar-se ao Criador. E se essa pessoa criou esse mecanismo, então essa pessoa é confiável. Porque servir aos demais produz bem-estar, produz bondade coletiva, produz satisfação coletiva. Então, se essa pessoa teve o ímpeto de criar um mecanismo bondoso, coletivo, benéfico para todos, então essa pessoa, o criador, é uma pessoa confiável. Do ponto de vista intelectual, meramente observacional, pode ser classificada como uma pessoa confiável. E o método que ele utiliza é o método funcional, produtivo e confiável. Então, ao usarmos esse mesmo modelo, nós replicamos ao nosso redor a bem-aventurança da mente desse ser. E esse ser mora na transcendência. Então, nós nos tornamos cidadãos semelhantes a ele. E o nosso destino será identificado pelo algoritmo que faz a transferência da nossa existência para ambientes equivalentes à nossa condição de existência. Ou seja, seres transcendentes. Ok? Deu para entender? Faz sentido? Procede. Uma pessoa racional, mesmo que ela não tenha religião, ou não esteja afim de participar desse projeto, ela conseguiria entender isso de maneira racional ou não? Conseguiria, né? Só basta ter um pouco de bom senso. Mas uma pessoa de bom senso, de boa vontade, mesmo que não tenha interesse nenhum na religião, ouvindo essa explicação, pareceria racional para ela ou não? Então é uma verdade. O Dharma é um conceito verdadeiro. E a meta do Dharma, numa fase mais madura, é o despertar. E quando essa fase desperta, amadurece mais, então o ser é transferido para os ambientes adequados à condição emocional e existencial desse ser. Chama-se swargas, ou celestiais. Ambientes celestiais, planetas celestiais. Jesus chamaria isso de o reino de Deus. Tá? Então, esse é a primeira fase do Dharma, tá? Da meta do Dharma. No próximo sábado, eu vou dar sequência nessa dissertação para explicar a diferença agora, né? Porque não adiantaria muito falar sobre o comportamento de Krishna sem que o público entendesse inicialmente a meta do Dharma. Agora que nós temos uma noção do que significa o Dharma e a meta do Dharma, a gente já consegue falar sobre Krishna, que é uma fase posterior ao Dharma. Tá? Então eu vou pausar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentários, observações, a palavra está aberta. Senão a gente se despede, né? E damos a sequência. Quando você fala, então, que a meta do Dharma é despertar e quando o ser está suficientemente maduro, aí ele é transferido para os celestiais, né? Que chama, Jesus fala que é o reino de Deus. Mas você não está falando da transcendência ainda, né? Ou você? Bom, faz de novo. Queria saber se você, quando você fala, quando Jesus fala o reino de Deus, eu entendo como sendo a transcendência. Mas você Ok. falou dos planetas celestiais. Então, seria. Você falou dos planetas celestiais ainda nesta simulação, né? Não na transcendência. Bom, olha só. No caso, a
você está fazendo uma alusão que Eu só estou já... falando, desculpa, Pode só uma falar. coisa. É que às vezes as pessoas perguntam quando você faz a live, aí elas ficam. É só para esclarecer. Se alguém perguntar, para saber exatamente, né, o que você quis dizer. Entendi. Tá bom. É, olha só. Ah, o- os diferentes tipos, né, de, de, de interfaces que tem, né, na transcendência. É, todo o sistema é dividido em três fases, ok? Todo o sistema ele é dividido em três fases. E aí você tem, né, as fases, a fase básica. Vocês estão me vendo ainda? Estão, né? Sim, Tá. Estão me vendo ou não? Estão me vendo, né? sim, estamos. Tá. É porque eu vou compartilhar a tela e na hora que compartilha a Agora tela, sim. eu saio da tela. Olha só, a gente vai ouvir aqui uma música, né, para finalizar o nosso. Mas todo o sistema de conhecimento humano, dentro da nossa, do raio onde nós conseguimos alcançar com a nossa inteligência e percepções, são divididos em três fases: fase inicial, média e superior. Então, os planetas, as áreas de civilização, de habitação, também são assim: fases iniciais, intermediárias e supremas. Nas fases iniciais, que são chamadas a fase canista ou embrionária, lugares como a Terra, onde a entropia é acelerada ou intensa, são lugares onde as pessoas nascem como vegetais, animais, minerais, humanos, etc. As fases intermediárias são chamadas fases celestiais. São os planetas celestiais muito parecidos com os chamados reinos de Deus, entretanto, com a diferença de que eles ainda estão dentro da simulação, da criação, que é um estágiozinho onde a alma se adapta ao prazer de existir, à felicidade de existir. Por quê? Enquanto ela está existindo na condição humana, a experiência de felicidade, de prazer de existir não é completa. Ela não tem essa experiência completa. Ela não tem essa experiência contínua, ela não tem esse êxtase natural contínuo. É sempre fragmentado. Então, essa alma, ela precisa de um ambiente onde ela tem uma experiência absoluta, completa, contínua, onde ela se adapte à continuidade da felicidade. E esse ambiente é um ambiente intermediário antes da transcendência, que é uma adaptação, uma fase adaptativa. Nessa fase adaptativa, todos os traumas e medos e ansiedades e decepções e frustrações e sofrimentos, tudo isso está fora da operação. Então, ela se acostuma à bem-aventurança. A transcendência é saturada de bem-aventurança. Então, ela precisa de um estágio antes de adaptação. Então, ela vai aos planetas celestiais, ela vive ali nos planetas celestiais, e ela então se adapta a ser feliz plenamente, constantemente. E logo na sequência, então, ela é transferida para os ambientes definitivos, que é onde já é assim. Então, ela já chega lá acostumada à natureza do ambiente. Por isso que tem essas três fases, que é uma adaptação,zinha para a pessoa, para a alma se acostumar à ausência de medo, à ausência de escassez, à prosperidade, à felicidade, à intensidade. E onde é limpada todos os vestígios de traumas, de sustos, de medo, de desconfianças, porque não tem, né? Assim, eu, por exemplo, só para dar um exemplo, quando eu trabalhei muitos anos na Seul, na Coreia do Sul, né? Então, aqui no Brasil, a gente está sempre andando na rua, sempre tenso, olhando para os lados para ver se não vem um ladrão, alguma coisa assim. E quando eu fui trabalhar na Índia, em Seul, eu me demorei um pouquinho para me acostumar com a segurança, com a paz. Então, eu chegava à noite, na hora de pegar um táxi para ir embora, eu ficava com receio. Então, eu não trabalhava até muito tarde da noite para eu poder pegar metrô, para não precisar pegar táxi, porque eu tinha um certo receio, porque eu sempre voltava para casa com dinheiro. Até que um dia eu vi um senhor, 11 horas da noite, sentado no metrô, tirou um pacote de dinheiro desse tamanho e começou a contar o dinheiro assim. Eu sentei do lado para ver se ele ia se incomodar, para ver. Eu sentei do lado e ele continuou contando assim. Aí guardou no bolso, tranquilo. E aí eu comecei a observar, mas é assim mesmo.
e observei que realmente era muito seguro. Então, eu fui relaxando, fui me acostumando, e até que eu me senti plenamente seguro, não tinha mais insegurança de andar com dinheiro na rua. Era um trauma, um resíduo que eu trazia da minha vivência aqui no Brasil. Lá eles não têm esse problema, lá eles não conhecem ladrão na rua. Se você chegar lá assim, tenso, paranoico, eles vão achar engraçado. Porque eles não têm experiência de ladrões na rua. Pessoas parando com arma, falando, me dá seu colar, eles não têm isso. Eles não sabem o que é ter ansiedade, medo de ladrões. As pessoas deitam e dormem tranquilas. As empresas de segurança lá são pouquíssimas. Entende? É um país seguro. Então, para você conseguir ficar bem num ambiente desse, você precisa de um tempo de adaptação. Quando você sai de um trauma, você é brasileiro ou um latino e vai para um país europeu ou para um país assim asiático, é difícil se acostumar à segurança. Você sempre fica assim, receoso no começo. Mas depois você relaxa. Então, da mesma forma, antes de chegar na transcendência propriamente dita, nós precisamos de um ambiente onde a nossa tensão de existir, o nosso medo, nossos traumas sejam eliminados, purificados, tratados. Então, os planetas celestiais são um ambiente terapêutico para que a alma se acostume à felicidade suprema. Ok? Eu tenho uma dúvida para a Bu. Posso fazer uma pergunta? Pode. Olha como são as coincidências, né? Faz um mês eu fiz um direto com um devoto aqui, em Britananda, falando sobre o Dharma. Nós fizemos 2 lives. E na quinta-feira, eu fui na aula da Bhagavad Gita e era o capítulo 14, e eu queria fazer uma live com ele falando sobre o Karma Yoga. E essa pergunta que a Devi fez, ontem ele estava explicando, quando você vai aos planetas celestiais, a relação do tempo, né? Que as almas, quando chegam nesses planetas celestiais, que agora não me acordo os nomes, que muita gente segue o Vaishnavismo e tal, mas tem um fim, porque continua sendo material. Aí ele estava explicando, porque você vive uns 30 mil, 40 mil anos, ou mesmo o Brahma desse universo, tem um fim, né? Aí ele falou, chega um momento que você vai ter que retornar para a Terra, você vai ter que encarnar na Terra. Aí eu perguntei para ele, falei, mas peraí, mas a gente fazendo aqui o nosso Dharma, né? Que para mim, eles explicaram, era a percepção que eu tinha, que é usar o seu dom para o bem comum, né? Para o bem comum, que é o seu Dharma, como você falou da água, ele também deu o exemplo da água. A água é água, o Dharma dela é ser vital. Aí eu perguntei para ele, eu falei, tá, a gente faz o nosso Dharma aqui, tem o nosso despertar, evoluciona, chega nesse planeta, e você falou que dependendo de um tempo a gente volta, não tem como evolucionar. Aí ele falou, sim, não, claro que tem, só que também é muito difícil quando você está lá, porque você tem muitos, como você estava falando, qualidade de vida em Seul, como aqui na Europa e tal. Aí você falou que é uma coisa que é intermédia, que você tem esse tempo para você fica lá e depois você evoluciona. Então eu fiquei nessa dúvida. Não sei se eu me expliquei bem. Explicou sim. Sim. Então agora, pode falar. Bom, era isso que eu queria comentar. Esse é vamos colocar assim, que é um desafio, como um jogo, né? É como arquitetos têm que construir uma ponte e o ambiente é instável, então como é que vai construir essa ponte e tal? A interpretação das escrituras depende muito da habilidade do ouvinte, do observador, tá? Então, sempre existem 3 tipos de interpretações das escrituras: as interpretações canistas, as interpretações madhyamas e as interpretações uttamas. Normalmente, as interpretações canistas ou iniciais vão partir desse princípio de que
o ser vai aos planetas celestiais, consome os recursos de piedades e depois volta a renascer nas formas humanas. Essa interpretação é uma vertente, é uma teoria dos textos védicos, tá? Não é que seja necessariamente uma afirmação já uma verdade absoluta. Isso. Então, você tem vários tipos de interpretação, tem interpretações que são boas, tem que são melhores, tem aquelas que são bem completas, né? Essa interpretação aí de que as pessoas vão aos celestiais e voltam aos mundos materiais, ela é um recurso utilizado pelos sábios para desestimular as almas a quererem ir para os celestiais, para impulsioná-las para que elas vão diretamente à transcendência. Então, é um recurso técnico, didático, utilizado pelos sábios, mas é um tipo de truque que a mamãe usa. A mamãe, por exemplo, em casa, vai falar para o filhinho assim, olha, não pega nenhuma balinha de estranho na rua, porque ele vai pegar você, colocar dentro de um saco, vai te levar embora, você nunca mais vai ver a mamãe. Então, assim, ela educa, né, a criança a se proteger. Os sábios também usam desse zelo para proteger as crianças. Então, como eles querem oferecer o melhor para elas, eles vão estimular as almas a quererem diretamente a transcendência. E, para isso, eles vão pintar a fase intermediária com uma certa, vamos dizer, deficiências ou falhas para desestimular as almas. Mas isso é uma técnica, tá? Agora, de fato, o que acontece é o seguinte, no ambiente, o Dharma é absoluto em todas as circunstâncias. Você veja, a alma está na forma de mineral, está servindo. Se ela está na forma humana, ela está servindo. Se ela está na forma celestial, ela continuará servindo, porque isso é Dharma, é intrínseco da alma. Então, se ela está servindo no ambiente celestial, ela tem valores acumulados desse serviço que ela está prestando. Então, ela não vai descer, ela vai ascender. É o natural do processo. Então, isso é racional. Então, é muito mais produtivo observar que existe, sim, um programa progressivo para quem chega aos celestiais. Porque, para chegar aos celestiais, o ser já tem que ter tido uma postura humana equivalente que justifique isso. É um ser pacificado, é um ser compassivo, amoroso. E, chegando nos celestiais, ela vai encontrar uma população de pessoas assim. Então, ela vai ser estimulada mais profundamente a continuar sendo assim. Então, ela vai ser um ser assim. Então, não faz sentido, do ponto de vista técnico, que esse ser volte a renascer entre os humanos, a não ser que seja para resgatá-los da condição humana, mas não como um ser humano comum, que vai recomeçar o seu processo, porque isso seria irracional pensar dessa forma. Claro, e ele também, desculpa te interromper, ele também falou que quando a gente se voltar, também volta numa posição mais, ou seja, melhor, ou seja, numa vida que vai te dar, o algoritmo vai te dar todas as possibilidades para você evoluir mais, né? Mas não, eu tinha essa percepção, mas não entendi, desculpa te interromper. Então, mas é isso, tá? Os planetas celestiais, eles são configurados para estimular o ser a continuar evoluindo e não a descer. Não é assim que funciona. Agora, se você é um pensador de uma escola filosófica e se você tem como princípio idealístico empurrar as almas diretamente para a transcendência, então, obviamente, que você vai, sabe, assim, desestimular essas pessoas a qualquer outra busca, né, nesse sentido. O hinduísmo, de modo geral, estimula as almas a irem para os planetas celestiais. O hinduísmo, de modo geral, como Dharma, como civilização, todos são preparados para ascenderem aos céus celestiais. O Vaishnavismo é uma categoria especial que faz parte do hinduísmo, mas eles são formados por agentes diretos do governo. E os agentes do governo sabem que a meta absoluta é a transcendência. Os celestiais são apenas fases adaptativas. Então, o agente do governo também tem autorização para qualificar o jogador ou o proponente para ir diretamente aos transcendentais. E vai ser mais rápido. Porém, se você, por acaso, cair nos celestiais, já é satisfatório, e como a alma é eterna, a diferença de time é irrelevante. Então, está tudo certo, a coisa anda do mesmo jeito, e rarissimamente, muito rarissimamente, a alma cai dos planetas celestiais para os planetas humanos, a não ser que seja voluntariamente e para fins didáticos, ou seja, de libertar as almas da condição humana, que são os salvadores, os libertadores dos seres.
chamados bodhisattvas, né? Perfeito, obrigada. Eu tenho outra pergunta, mas vou deixar para a semana que vem, que já vai entrar na parte da transcendência, mas super interessante. Eu amei. Amei, amei, amei. Muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna. É porque é satisfatório, né? Assim, as explicações, quando elas são mais completinhas, elas satisfazem a inteligência, então dá uma sensação de bem-estar. Isso é conhecimento. Bom, então, acho que podemos pausar aqui, né? Devi, eu vou pedir para você, então, finalizar a gravação, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.